João, capítulo 8, versículo 31, que diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o outro versículo, Filipenses 3:1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Amém? Você pode se sentar. Hoje, como nós falamos, estaremos dando continuidade. Porém, esses versículos que nós lemos, é sempre bom ressaltar que é importante, irmãos, que todo o discípulo de Cristo permaneça na palavra do Senhor. E por isso que nós escolhemos esse versículo aqui. Porque a nossa preocupação é que todos nós permaneçamos até o fim na palavra do Senhor. Porque apenas quem permanece até o fim é discípulo de Cristo, como está escrito aqui na parte final desse versículo: verdadeiramente sereis meus discípulos, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, utilizando o entendimento desse versículo, para muitos que entendem que apenas passar pelo batismo, e infelizmente não são poucos, que passam pelo batismo e depois acham que está tudo certo, que já estão garantidos. A vida cristã, irmãos, é uma vida de continuidade. A vida cristã é uma vida que requer crescimento, assim como uma semente é lançada na terra e espera-se que ela venha brotar, crescer e cumprir o seu propósito. Da mesma forma nós. O batismo é a porta de entrada, irmãos. É uma confissão pública de que nós passaremos a ser discípulos do Senhor. Mas não é o fim. Há uma caminhada em meio a um caminho estreito a ser seguido. E é muito importante que todos compreendam isso. E não são poucas as pessoas, não são poucos os irmãos que passam pelo batismo e dizem: agora está tudo bem, agora eu estou em Cristo, agora está tudo certo. Eu já ouvi casos de pessoas que passaram pelo batismo e nunca mais apareceram na igreja, por exemplo. E quando o pastor foi visitar, foi procurar: não, agora eu já estou em Cristo. Isso acontece, irmãos. Para nós, às vezes, é até cômico, mas é sério. Porque não compreenderam o que é o Evangelho. Não compreenderam que precisam levar a sua cruz a cada dia. Não compreenderam a necessidade do congregar. Não compreenderam a necessidade de crescimento que é necessário para todo e qualquer discípulo. Antes, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É bem verdade que há uma parte desse crescimento e conhecimento que é feita de forma individual, é verdade, com o nosso devocional. E isso não pode ser negligenciado também. Porém, o crescimento individual não anula a necessidade de crescimento no coletivo. Um está ligado ao outro. Então, a todo aquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo, precisa compreender isso, precisa compreender que sim, há a necessidade de um crescimento da vida devocional, da parte individual, sim há, mas que também há a necessidade da parte da coletividade.
Amém? Então que ninguém aqui, ou aqueles que vierem a ver esse estudo, não confundam as coisas. Já me batizei, agora eu vou caminhar sozinho. Não. Precisamos caminhar unidos em Cristo. Amém? E o outro texto que nós lemos aqui, de Filipenses 3:1, eu acho interessante Paulo falando que ele não se cansava de trazer os mesmos ensinamentos. Por quê? Porque trazia segurança. É muito importante relembrarmos assuntos básicos para a nossa fé. Sabe por quê? Porque traz segurança. Porque nem sempre, irmãos, há um entendimento de imediato. Às vezes você diz uma coisa e algum irmão ou irmã tem um entendimento diferente daquilo que você quis dizer. E por que é sempre bom estar relembrando assuntos na palavra do Senhor? Porque é segurança para nós. É segurança. É segurança para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso caminhar. Por isso que nós estamos tratando nessa série, iremos tratar nessa série desse assunto. Série discipulado. Porque é muito importante que todos nós, irmãos, tenhamos essa consciência, em nome de Jesus. Nós tratamos do seguinte assunto na aula passada, trouxemos esses 2 versículos aqui e falamos de 3 pontos. O primeiro ponto, nós tratamos o que significa discípulo, ou seja, um aprendiz. Aprendiz de quem? De Cristo. No nosso caso, de Cristo. O segundo ponto é a importância do discipulado. E nesse segundo ponto nós separamos ele em 3 subpontos. O primeiro, qual a importância do discipulado? Primeiro ponto, formar discípulos de Cristo. O segundo ponto, qual a importância do discipulado? A importância que devemos ser reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. E o terceiro ponto, para não vivermos sob um auto-engano. Então é importante ser discipulado por esses 3 motivos, para que sejamos formados como verdadeiros e genuínos aprendizes de Cristo. O segundo ponto, para sermos reconhecidos verdadeiramente como eles. E o terceiro ponto, para não vivermos sob o auto-engano. Esse exemplo que eu citei da pessoa que se batiza e acha que está tudo bem e que está em Cristo, esse é um auto-engano. É um exemplo de auto-engano. Alguém que passou pelas águas, agora está tudo certo, agora eu estou salvo, não preciso mais estar no meio dos irmãos, não preciso mais estar no meio da congregação, não preciso mais aprender, eu já estou em Cristo. Não, esse é um auto-engano. A nossa vida é um constante aprendizado, eu aprendo com todos os irmãos, com todos. Não se engane, irmãos, eu não sei tudo. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião aqui com o corpo diaconal e uma irmã trouxe algumas informações que eu não sabia. Eu falei, puxa vida, nós vamos fazer isso então. Por quê? Porque ninguém sabe tudo. E ela ainda deu informações e eu falei, nossa, eu não sabia. Eu falei, puxa, irmã, obrigado. Ela, não, mas você... Eu falei, não, irmã. Não, mas você que é o pastor, você que disse. Eu falei, irmã, eu não tinha noção dessa informação que a irmã está passando, pela experiência que a irmã tem. Então, eu não sou dono da verdade não, irmãos. O Senhor me escolheu como um canal, mas eu também preciso aprender. Eu também preciso ouvir. Então, todos nós aqui somos discípulos de Cristo.
Todos, sem nenhuma exceção, inclusive eu. Amém? Então, para que, como nós falamos, essa questão do auto-engano é muito importante. É muito importante que você exponha suas dúvidas, porque às vezes você tem algum conceito errado guardado no seu coração, você não fala, não procura o pastor, não procura o discipulador. Então, pergunte. Tem dúvida? Pergunte. Não fique com Às vezes você ouviu uma mensagem e o pregador falou algo que talvez você não tenha ouvido aqui. Pergunte. É importante. Tire suas dúvidas. Procure um irmão piedoso, um irmão experiente. Chega para ele, converse, pergunte. Preferencialmente os pastores, os evangelistas. Mas numa conversa na casa de um irmão que é seu amigo, pergunte também. Eu tenho certeza que se ele não souber, ele vai nos perguntar. O que nós não podemos fazer, irmãos, é viver sob um auto-engano. Isso é muito perigoso. Amém? E, por último, na semana passada, o terceiro tópico, condições para ser um discípulo. E nesse terceiro tópico, nós tratamos sobre 3 pontos dentro dele. Primeiro, quais as condições para ser um discípulo de Cristo? Amar mais ao Senhor do que a esse mundo, foi o primeiro. O segundo, amar mais ao Senhor do que qualquer pessoa. Segundo. E o terceiro, amar mais ao Senhor do que a si mesmo. Foram esses tópicos que nós tratamos. E hoje nós estaremos reiniciando do ponto 4. E qual é o ponto 4? Quem deve discipular quem? Como nós falamos na semana passada, nós estamos completamente baseados na última apostila de discipulado que o pastor Alan preparou, tá? Completamente. Nós apenas fizemos algumas, vamos dizer assim, acréscimos, como essa frase que eu vou ler aqui para vocês agora. Por quê? Porque o meu papel é tratar da igreja local, da necessidade que nós temos aqui. Então, baseado na necessidade que nós temos aqui, escute só, quem deve discipular quem? Novos convertidos. Aí entra o acréscimo que eu coloquei por causa da necessidade que nós enxergamos aqui. Isso você não vai... Quem tem a apostila não vai encontrar essa frase que eu vou falar aqui agora para vocês. Ó. Voltando. Novos convertidos ou irmãos que necessitam relembrar princípios básicos da fé cristã. Foi essa parte que eu coloquei aqui para a necessidade que nós enxergamos aqui na igreja local. Devem ser discipulados por outros mais experientes na caminhada e que foram capacitados para essa tarefa através dos dons distribuídos pelo Senhor em cada igreja, visando sua organização e edificação. Então, no texto original, você vai ver apenas o termo novos convertidos. O restante, baseado na necessidade que nós temos aqui na igreja local, nós colocamos essa frase aqui, ou irmãos que necessitam relembrar princípios básicos da fé cristã. Tá? Foi só essa parte aqui, o restante continua como no original. Então, meus irmãos, quem é que discipula quem? O irmão mais experiente na fé vai tratar ou com um novo convertido ou com aquele irmão que já não é mais novo convertido, mas que no nosso caso aqui chega à igreja de um outro ministério. E por quê? Porque às vezes teve ensinamentos talvez distorcidos,
ou talvez deixou de aprender, ou talvez tenha se esquecido, e é sempre bom, como Paulo falou lá em Filipenses 3:1, relembrar assuntos de princípios básicos da nossa fé. É sempre bom eles estarem vivos no nosso coração, sim ou não? Por quê? Porque é segurança para nós. Evita da gente dizer, mas eu não concordo. Mas não concorda por quê? Onde é que está escrito? Entende? Irmãos, tudo que nós falamos, tudo que o cristão fala, mas eu não concordo com essa atitude. Mas não concorda por quê? Baseado em quê? Precisa ter uma base. E qual é a base? A palavra. O nosso livro de regra, fé e prática é o quê? É a Bíblia, é a palavra de Deus. São os ensinos de Jesus, é a doutrina dos apóstolos. Amém? Então nós precisamos tomar decisões baseadas nas orientações da palavra. Por quê? Porque nós somos discípulos de quem? De Cristo. Então tudo que nós viermos a fazer, precisamos estar pautados na palavra. E para estarmos pautados na palavra, precisamos conhecer a palavra. Precisamos estudar a palavra. Então é muito importante entendermos que nessa questão de quem discipula quem, é natural que aqueles irmãos que têm mais experiência discipulem ou os mais novos na fé, e aqui no nosso caso, para quem chega também de outro ministério, também seja discipulado por alguém experiente. Isso não significa que nem sempre o mais experiente é o mais velho em idade. É importante nós compreendermos isso também. Isso não significa que o irmão mais experiente, às vezes, é alguém que tenha um título aqui na nossa igreja, e às vezes a pessoa vem de um outro lugar com título. Mas é importante que ela passe por esse período de, digamos, reciclagem, ou melhor, de alinhamento. Seja reciclagem, seja alinhamento, é importante. Por quê? Porque nós queremos, como nós oramos aqui e falamos no domingo passado, andarmos como uma só fé, um só coração, um só pensamento. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E nunca é demais relembrar coisas tão importantes como a palavra de Deus, como esses princípios que estão sendo ensinados nessa apostila tão especial para nós. Amém? Então, eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 a 13. E diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A palavra que eu quero destacar aqui é edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Então, nós precisamos passar pelo discipulado para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E como nós falamos, não escolha o discipulador. Espere que o responsável pelo discipulado te apresente alguém. É muito importante isso. Em nome de Jesus, até porque nós não temos muitos discipuladores. Então é muito importante reconhecer que nem sempre o pastor talvez não possa te discipular. Nem sempre vai ter um evangelista para te discipular.
Mas haverá um discípulo de Cristo experimentado na palavra para fazer esse trabalho. Nem sempre vai haver, como nós lemos aqui, um pastor, um mestre, um doutor, um evangelista para discipular quem precisa. Mas haverá alguém, um irmão em Cristo, temente a Deus, piedoso, para fazer esse trabalho. Amém? Continuando. Sempre que possível, o discipulado deve ser pessoal, pois além das perguntas que poderão surgir, o testemunho da pessoa que está discipulando será um referencial e fator de motivação para o discipulando. E aqui vai mais uma referência. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Lembrando, irmãos, que nós já não temos mais o alinhamento doutrinário. Por quê? Porque graças a Deus, aquela grande demanda que nós tivemos há um tempo atrás, enviada pelo Senhor, a maior parte dela passou pelo alinhamento doutrinário. E nós estamos finalizando, inclusive. Então, daqui para frente, a nossa preferência é pelo discipulado pessoal. Então, você que é novo aqui na igreja, você é quem Vânia e eu visitamos, e eu quero deixar claro que o pastor está jogando indireta para mim. Não, estou falando com todos os irmãos novos aqui na igreja. Amém? Que ninguém ache, o pastor está falando só para... Não, não é só para você. É para todo aquele que, por algum motivo, não pôde atender a orientação do pastor, que foi visitar aquela primeira visita e falou: olha, é importante vocês passarem pelo discipulado ou pelo alinhamento doutrinário, e por algum motivo você não pôde frequentar o alinhamento doutrinário. Daqui para frente não tem mais alinhamento doutrinário. Agora é só o discipulado pessoal. Então o que você precisa fazer se você não pôde passar pelo alinhamento doutrinário? Procurar hoje, o evangelista Ailton e perguntar: evangelista Ailton, como é que eu faço para passar pelo discipulado? Porque infelizmente eu não, no período em que o pastor me orientou, eu não pude fazer. Como é que eu faço? E ele vai trazer, e ele vai dar a orientação para você. Ele vai conversar com o evangelista Cleiton também. Mas é importante que você, que está aqui, que é membro da igreja, que Vânia e eu visitamos, passe pelo discipulado. E justamente por tudo isso que nós estamos falando, para que cresçamos juntos, para que andemos juntos, para que falemos a mesma língua. Amém? Em nome de Jesus. Embora exista a necessidade do discipulado através de irmãos mais experientes, todos somos discípulos de um só mestre, Jesus Cristo. E a referência para essa frase aqui está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 8, que significa: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Amém? Foi o que eu falei aqui anteriormente. Eu também sou um discípulo de Cristo. Não estou acima de ninguém. Apenas tenho uma responsabilidade maior. Amém? Mas todos nós, sem nenhuma exceção, somos discípulos de um só Senhor. E quem é esse Senhor? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Agora o próximo ponto, 5. Como obedecer a Cristo. Antes de falar dele, eu quero dizer algo muito importante. Como obedecer a Cristo? É possível obedecer a Cristo? Sim, é. Mas eu quero dizer algo muito importante. Humanamente falando, obedecer a Cristo é impossível. Guardou isso que eu estou falando para você? Humanamente falando, obedecer a Cristo é impossível. Logo, como é que a gente obedece a Cristo?
A resposta? Mediante a ação do Espírito Santo vivendo em nós. Nós só conseguimos obedecer a Cristo, nós só podemos ser discípulos de Cristo se Cristo passar a habitar em nós. Porque Cristo habitando em nós, o Espírito Santo habita em nós e nós ganhamos uma nova mente. Abra, por favor, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só pode ser discípulo de Cristo, só consegue obedecer a Cristo aquele que foi feito nova criatura. Por quê? Porque recebeu um novo coração, recebeu uma nova mente. Porque, irmãos, servir a Jesus, ser discípulo de Cristo, para quem não tem o Espírito Santo, é algo impossível. É algo confrontador. É algo humilhante. Imagina ter que perder para ganhar, ter que descer para subir, ter que morrer para viver. O homem carnal não pode. O fato, irmãos, não é que ele não consegue, é que ele não pode entender isso. Porque ele não tem a mente renovada, ele não tem a mente renovada pelo Espírito Santo, ele não tem a mente de Cristo. Então, para esse homem carnal, é impossível compreender. Por isso que todo aquele que é discípulo de Cristo nasceu de novo. Sabe por quê? Porque o que para o homem natural é um peso, tem gente até que tenta. Tem gente dentro da igreja que não nasceu de novo. Esse é um fato. E que às vezes tenta, mas se torna um fardo. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, sabe qual é o sentimento desses? Prazer, alegria, regozijo. Na verdade, se acham até indignos de serem discípulos do Senhor. Mas entendem que porque foram comprados por um alto preço, o Senhor os capacita a serem esses discípulos. Então o homem carnal ele não pode ser, porque não tem o Espírito Santo. Então, como obedecer a Cristo? Tendo o Espírito Santo. Tendo se arrependido dos seus pecados e crido em Cristo e passado a viver uma nova vida. Somente dessa forma é possível obedecer a Jesus. Se não nasceu de novo, impossível. Impossível. Mas vamos lá. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira Coríntios 2,14 diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Como obedecer a Cristo? Tendo a mente de Cristo. Tendo passado pelo novo nascimento. Essa é a resposta. Tendo passado pelo novo nascimento. Então, como é que eu faço para ser um discípulo de verdade, um discípulo genuíno de Cristo? Tendo passado pelo novo nascimento. Se submetendo à palavra. Se submetendo ao Senhor, ao ensino dEle. Se arrependendo dos seus pecados. E se voltando completamente para Cristo, se rendendo completamente, sem reservas a Cristo, abandonando toda a sorte de pecados. Dessa forma a gente consegue caminhar com Cristo. É bem verdade que nós crescemos. Todo aquele que é um novo ser, é como se fosse, tá? Como? Um bebê. Então precisa de um acompanhamento. Diferente da natureza dos animais irracionais, que muitos deles nascem e daqui a pouco já estão correndo, os bezerrinhos, né? E tantos outros animais, o ser humano não. O ser humano, ele nasce, ele precisa de cuidados. E por aí vai. 15, 16, 18 e continua. E quantas vezes os pais estão sempre, vira e mexe, quem tem filhos já na fase adulta, né, entre 18 e 21 anos, está sempre dando umas aparadas nas atitudes, sempre dando conselhos. Por quê? Porque ainda são imaturos. Não é assim? Não é assim, meu irmão? Porque ainda não tem uma experiência de vida necessária para, muitas das vezes, caminhar sozinho. Da mesma forma, aquele que ainda não compreendeu o Evangelho de uma forma correta, ou que ainda não nasceu de novo. Quando essa pessoa nasce de novo, é como se ela fosse um bebê. Ou voltando aqui ao que eu acabei de dizer, tem gente que tem um crescimento um pouco mais lento. Então esse precisa de um acompanhamento. Tem uns que crescem um pouquinho mais rápido, e isso é natural, irmãos. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Então, tudo isso é detectável por nós, pelos pastores, pelos evangelistas. Então, se nós chegarmos para você, irmão, você deseja fazer um discipulado? Entenda como, irmão, faz o discipulado. Por quê? Porque a gente quer ver o seu crescimento. Porque talvez tenha ficado alguns ensinamentos de princípios básicos que você tenha se esquecido ou não tenha aprendido corretamente. Obedeçamos a Cristo. Próximo ponto agora, penúltimo ponto. Quando começa o discipulado? Resposta: na evangelização. Quando você e eu anunciamos a Cristo da forma bíblica, é ali que começa o discipulado. Por quê? Porque o Evangelho é a base do discipulado. Isso está escrito na apostila. Então, quando é que começa? Na evangelização. Atos 8:35. Abrindo Filipe a sua boca e começando dessa passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova, Jesus. Essa é uma tradução que o pastor Alan colocou na apostila. Eu achei muito interessante essa tradução. Então, meu amado irmão, ele começa na evangelização, mas não termina quando a pessoa passa pelas águas do batismo. Se rende a Cristo, né, e logo em seguida ela passa pelas águas do batismo.
Então, quando é que termina esse discipulado pessoal? E é o último ponto agora. Até que o discípulo tenha aprendido os principais ensinamentos de Cristo e possa continuar aprendendo por conta própria, sem risco de ser enganado por heresias. No entanto, não significa que alguém deve isolar-se para aprender tudo sozinho. Um real discípulo de Cristo buscará sempre congregar, para que não somente continue crescendo, mas também possa ajudar novos convertidos a crescerem. Aí entra mais uma vez um acréscimo para a nossa necessidade aqui. Ou irmãos que deixaram de ser instruídos de uma forma correta, ou se esqueceram, ou que precisam relembrar alguns assuntos naquilo que ele tem aprendido e vivido no Senhor. Então, o discipulado pessoal, aquele ensino pessoal, ele termina quando aquele que está ensinando e aquele que está aprendendo, ou melhor, aquele que está aprendendo, já consegue discernir ao ouvir, consegue perceber as heresias. Já consegue perceber o que não é o Evangelho. Porque tem gente que confunde, que não sabe o que é o Evangelho. O Evangelho são boas novas de salvação. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem que para afagar, não, mas é uma mensagem que mostra a nossa condição de acordo com a palavra de Deus e mostra o que Deus fez para redimir o homem perdido. Porque toda a humanidade sem Cristo, ela está perdida e condenada. Mas Deus, que prova o seu amor para conosco, enviou o seu Filho Jesus para morrer, para nos resgatar dessa condenação. Então, pregar o Evangelho não é oferecer coisas passageiras para alguém. Pregar o Evangelho é mostrar o tipo de vida que a pessoa leva. Pregar o Evangelho é mostrar à luz da palavra que o homem natural, todo e qualquer homem natural, já está condenado, mas que há sim uma esperança. E que esperança é essa? E quem é essa esperança? Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a única solução, a única esperança para esse mundo, para o homem natural, se chama Jesus Cristo. Porque Jesus pega esse homem natural e faz dele filho de Deus. Quando esse homem natural, mediante a ação do Espírito Santo, crê na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz, faz desse homem nova criatura. E ele passa de um homem natural a um homem espiritual. E por isso que ele passa a compreender as coisas do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando nele e começa a ministrar ao coração dele. Então é importante, irmãos, que cada um de nós, pedindo sabedoria ao Senhor, discernimento ao Senhor, preguemos sempre o Evangelho. E não venhamos com um outro evangelho, aquele que oferece um afago momentâneo, no momento de dificuldade de uma pessoa, por exemplo. Mas que nós tenhamos sabedoria, discernimento do Senhor, para pregar em todo o tempo, em momentos como esse agora, de tragédia. Preguemos o Evangelho. É claro que enxergando uma necessidade como está acontecendo agora, a gente deve sim levar aquilo, se nós podemos fazer, a gente faz, e a gente leva aquela necessidade, mas sem que deixemos de pregar
o Evangelho. Porque essa necessidade é passageira. Mas a maior necessidade que o homem tem é na alma. E ele precisa de salvação. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, para a gente finalizar. Diz o seguinte, 2 Pedro 3,18, diz: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, irmãos? Então, esse último ponto, quando termina o discipulado? Quando o discipulando, aquele que está aprendendo, tenha condições de começar a ler a palavra e começar a aprender daquela forma individual que eu falei no início. Porém, sem que ele ache que agora ele pode, agora eu vou decolar, agora eu estou sozinho, agora eu vou embora, agora eu já não preciso mais de vocês. Não, a questão não é essa. Amém? Que ninguém aqui se permita ser engodado por essas coisas. Ele tenha condições de ler, de interpretar, de identificar erros, heresias. Aí finaliza o discipulado. Amém? Então, em nome de Jesus, essa foi a segunda parte. Nós precisamos dividir, porque senão não daria tempo, né? A hora estaria extrapolada no domingo passado. Então nós dividimos aqui. E se você não assistiu a primeira parte, por favor, assista, em nome de Jesus. E você que é novo aqui na igreja, se você não passou pelo alinhamento doutrinário, não tem mais alinhamento doutrinário, mas tem o discipulado pessoal. Procure o evangelista Ailton, por favor, mais uma orientação que eu estou te dando. A mesma orientação que eu dei quando eu e a Vânia fomos te visitar, nós estamos dando aqui publicamente. Demos em particular, agora publicamente. Procure o evangelista Ailton ou o evangelista Cleiton. Agora pela manhã apenas o evangelista Ailton. Converse com ele e ele vai estar orientando, ele vai estar conversando com o evangelista Cleiton para iniciar esse processo de discipulado pessoal, porque é de suma importância para você e para toda a igreja, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E também, você que já está aqui na igreja há bastante tempo, mas que sente a necessidade de aprender um pouco mais, não se sinta constrangido. Por favor, procure esses mesmos evangelistas e converse com eles. Amém? Eles já estão instruídos. Então, em nome de Jesus, não se sinta constrangido. Vamos crescer, irmãos, na graça e no conhecimento do Senhor. Lembrando que essa aula, dividida em duas partes, é só a introdução. No próximo mês, eu ia falar na próxima semana, mas no próximo mês, de fato, as disciplinas, vamos dizer assim, serão iniciadas, amém? Então, em nome de Jesus, e já na próxima disciplina, nós teremos um novo professor aqui. Eu não vou falar não, mas teremos um novo professor aqui, amém? Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, eu quero convidar você. Nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor. Vamos finalizar. Por favor, coloque de pé, por gentileza. Pai de amor, de graça, de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos, ó Senhor, por esse momento em que pudemos finalizar essa parte introdutória, Pai, da série Discípulos de Cristo, Senhor. Ou melhor, da série Discipulado. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai amado, por essa oportunidade e quero entregar nas suas mãos também, Pai, os demais irmãos que estarão ministrando aqui, Senhor, o ensino, Pai querido, dessas disciplinas, ó Senhor, que serão abordadas de suma importância para que todos venhamos a entender
Em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos, ó Senhor, para a honra e para a glória do teu nome santo, Deus. Fica conosco, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém.